Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite com muita alegria, com muita gratidão a Deus. Nós estamos transmitindo neste momento a ministração da palavra do Senhor para abençoar a vida de cada um. Então, que o Senhor possa abençoar a todos, principalmente este final de ano, né, que nos aproximamos, que o Senhor possa derramar as ricas e maravilhosas bênçãos na vida de cada um. Nós vamos nesta noite fazer uma leitura bíblica que se encontra no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 22, e versículo 27, né? Você passa o livro do Gênesis, do Êxodo, Levítico, e aí você encontra o livro de Números, quarto livro da Bíblia e quarto da série Pentateuco, que são os 5 livros escritos pelo grande legislador, grande libertador Moisés. Diz assim a palavra de Deus: E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira dele se acendeu, e ele espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, que disse a Balaão: Que eu te fiz? Por que você me espancou 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque você zombou de mim. Se eu tivesse aqui na minha mão uma espada, eu te mataria. E ela disse: Porventura, desde o início que você cavalga sobre mim, até os dias de hoje, e por acaso alguma vez eu fiz isso com você? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada nas mãos. Pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes você espanca a sua jumenta? Eis que eu saí para ser o teu adversário. Porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não tivesse desviado, eu agora te mataria e deixaria ela viva. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque eu não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. Obrigado, Senhor, por esta leitura bíblica muito maravilhosa, muito extraordinária. Fala conosco nesta noite, mais uma vez, assim como o Senhor sempre tem falado, assim como o Senhor sempre tem nos orientado, nos guiado, nos dado discernimento, sabedoria, inteligência e capacidade para tomarmos as decisões corretas. Que assim, desta maneira, o Senhor possa continuar e possa sempre abrir os nossos olhos espirituais para que nós não venhamos cair nos abismos da vida. É assim, Senhor, que eu te oro
e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, que bênção. Mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos em comunhão, de podermos juntos meditarmos e ouvirmos a palavra de Deus. Que Ele possa alcançar todos os nossos lares e daqueles que nos assistem ou nos assistirão posteriormente. Que o Senhor possa ser com você e com a sua família. Queridos, nesta noite eu quero falar sobre o problema da perca da visão espiritual. Escuta bem nestas breves palavras. Este homem chamado Balaão, que tinha um autoconhecimento, tanto espiritual, como tinha um conhecimento secular, tinha toda a experiência dos deuses estranhos, nas artes da adivinhação, e de tudo que você possa imaginar que diz respeito a este assunto. E este homem, ele foi convidado para amaldiçoar o povo de Deus. Né? E aí, apesar dele dizer que só iria falar aquilo que Deus mandasse ele falar, mas ele se acompanhou com aquelas pessoas. Aqueles que foram enviados pelo rei Balaque, o rei de Moabe, que prometeu-lhe recompensas, prometeu-lhe um pagamento. E isso muito desagradou a Deus. Porque lá desde o Gênesis, lá com Abraão, Deus disse a Abraão: benditas em ti todas as famílias da terra. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, Balaão tinha um conhecimento prévio que aquele povo era o povo escolhido por Deus. Que eles estavam em uma caminhada rumo ao cumprimento das promessas do Senhor na vida deles. E que ninguém poderia atrapalhar o propósito de Deus. Porque a única pessoa capaz de atrapalhar o propósito de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. Se o propósito for individual. Porque se o propósito for coletivo, nós não teremos o poder nem a capacidade de interferir, de atrapalhar ou de atrasar. Sabe por quê? Porque se a gente não for, Deus vai e levanta outro. E a obra e o propósito não deixará de ser realizado. Então Balaão e toda aquela nação e as nações vizinhas, elas já tinham conhecimento de como o povo de Israel vinha vencendo todas as nações das quais se opunham a eles. Mesmo os grandes exércitos maiores, bem mais preparados, com mais armamentos, ainda assim, eles não conseguiam vencer o povo de Israel. Porque aquele povo não lutava só.
Ele não lutava simplesmente com armas humanas, com pessoas, com armamentos, com estratégia, não. O anjo do Senhor ia adiante deles. E não tinha quem pudesse vencer aquela nação. A gente precisa ter muito cuidado para não estarmos caminhando contra Deus. O mundo usa um ditado popular que diz que a gente não pode remar contra a maré. Que dá muito trabalho a gente enfrentar os vendavais, as tempestades. Na verdade dá. Mas é possível vencer as tempestades. É possível vencer os terremotos, os maremotos. Mas jamais poderemos vencer a vontade de Deus. Não há quem possa se opor a ele e dizer: eu venci, eu consegui. Eu tive êxito contra Deus. Nunca existiu. Que na verdade é uma coisa que nunca Deus verá. É alguém mais poderoso do que ele. Muitas coisas Deus não verá. E essa é uma delas. Deus nunca verá a sua vontade soberana não ser cumprida. Então, queridos, este homem, pela ambição, pela cegueira, pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso, pelo respaldo, pela aliança política, ele simplesmente... Porque tem gente que fica cega espiritualmente. E tem gente que tampa os olhos para não ver o que está diante dos seus olhos. Balaão não estava cego espiritualmente. Ele próprio decidiu, escolheu fechar os seus olhos espirituais e até humanos para ir contra a vontade de Deus. Para ir contra aquilo que era o propósito primário de Deus. Que Deus já tinha prometido há muitos anos, lá desde Abraão. Então ele vai. Ele se propõe a ir. E a ira do Senhor se acende contra ele. O Senhor fica furioso. Como é que Deus vai gostar de alguém que é desobediente? De alguém que faz tudo ao contrário daquilo que Deus fala. Deus diz, vá para a direita, a pessoa vai para a esquerda. Deus diz, vá à frente, a pessoa pega e volta para trás. E aí este homem pega a sua jumenta para ir de encontro ao seu propósito. E por 3 vezes ela se desvia da parede, porque o anjo do Senhor, com a espada desembainhada, se atravessa na frente daquele animal em que o nome já é altamente pejorativo. Uma jumenta. Não é? Nome que muitas pessoas dão a outras de forma errada, trazendo uma conotação de falta de inteligência, de falta de sabedoria, de falta de conhecimento, de falta de tudo. E aí, queridos, é interessante que aquele animal que tem um nome de quem não sabe de nada e de que só faz coisa errada, ele consegue avistar o anjo do Senhor. É interessante que quando a gente resolve fechar os nossos olhos espirituais, a gente tem a escolha de fechar, mas depois não tem a escolha de abrir. É igual cair em um poço.
Você cai porque quer, mas para sair de dentro dele é outra coisa. E é por isso que a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Então, ele resolveu, por livre e espontânea vontade, fechar os seus olhos espirituais. E agora, quando necessário, quando foi preciso, ele não conseguiu abrir. Porque este é o perigo, este é o grande risco que a gente corre de se afastar da vontade de Deus. De fazer aquilo que Deus não mandou, ou pior ainda, fazer aquilo que Deus disse que a gente não fizesse, que é ainda pior. Então ele não consegue ver o anjo. A sorte dele é que o animal viu. Então, observa a que ponto um ser humano sem Deus chega. Um animal que tem um nome pejorativo está com mais visão espiritual do que ele. Está conseguindo ver as coisas de Deus e ele não está. Então, nós precisamos sempre pedir muito a Deus que o nosso entendimento possa sempre estar aberto, que a nossa visão espiritual possa sempre estar boa. Pode o óculos que a gente usa estar vencido, a lente, o grau da gente pode ter aumentado, mas que a nossa visão espiritual esteja sempre perfeita, para que a gente possa sempre enxergar aquilo que Deus quer para a gente, para onde devemos ir e para onde não devemos ir. Aquele animal, não tendo mais saída, vai ao chão. Porque muitas vezes, querido, é necessário que a gente venha cair para poder refletir e fazer as coisas diferentes. Que foi Balaão que levou essa queda. Uma outra vez, lá no Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo, numa circunstância semelhante a essa, onde ele também tampou os seus olhos espirituais, mas ele caiu. Pior do que isso, ele não caiu, ele foi derrubado. Porque o apóstolo Paulo foi derrubado. Balaão foi derrubado pela sua jumenta. Porque às vezes é só na queda que a gente consegue olhar para a situação, fazer uma reflexão e ouvir alguém. Paulo estava cego, obstinado, tampou os ouvidos, os olhos, assim como Balaão, para não ouvir ninguém, para não escutar ninguém. Balaão teve que ser repreendido pela jumenta. Você imagina? A jumenta lhe repreender. Não estou aqui, até porque é um animal muito útil, principalmente nos sertões. Eu mesmo já andei muito, né? Montado em jumento. Mas eu digo do ponto de vista do conhecimento. Eu digo do ponto de vista de Deus usar esse animal e não usar o outro que estava no chão, que era mais animal do que a jumenta. O apóstolo Paulo também, quando cai, que não estava ouvindo ninguém, não conseguia enxergar ninguém, o próprio Jesus fala com ele. Né? Pela conotação que a gente vê aqui, já que Balaão se prostrou e não recebeu a repreensão, porque geralmente quando é só o anjo mesmo, ele fala, opa, assim como ele fez com Ló, assim como faz com outros. Não, não se prostre, eu sou igual a você. Só a Deus se deve adorar. Então ele recebe a repreensão. Assim como Paulo, né, recebeu a repreensão. Disse, olha, dura coisa
será você reagir contra a minha vontade. A minha vontade é soberana. E os meus propósitos não podem ser frustrados. Eles têm que ser cumpridos. Ali, rapidamente, o apóstolo Paulo se enche de humildade e diz: tá bom, Senhor. E foi jejuar, e foi orar, e foi refletir, e foi pensar na vida, e foi imaginar aonde eu errei. Nós estamos chegando ao final do ano. Estamos aí há poucos dias do final do ano. Esses períodos sempre são bons. Ontem mesmo eu estava no meu caderno de sonhos e projetos. Eu estava dando ok nos que eu consegui. Né? Estava ontem glorificando, agradecendo a Deus. E aí, teve coisas que eu nem pedi a Deus, que eu nem imaginava e Deus me deu. Né? Eu já vou reescrever, vou passar limpo, todo riscado, Deus, que eu consegui, com o nome ok de lado. Eu vou escrever em outra página, só os que não foram ainda, e os que eu vou pedir a Deus para o ano que vem. As metas, os objetivos, os sonhos. E a gente precisa estar sempre se policiando, sempre analisando se estamos no caminho certo. Se o que estamos fazendo realmente está agradando a Deus. Se estamos fazendo a vontade do Senhor. E aí, queridos, Balaão recebe a ameaça. Né? Que se não fosse a jumenta, ele ia morrer. Ou seja, ele escapou da morte por um animal que não tem inteligência, mas que naquele momento tinha mais inteligência do que ele. Olha o nível de ignorância que o ser humano sem Deus chega. Ou seja, escapar porque o animal foi cuidadoso. Porque o animal teve mais cautela, teve mais temor do que ele. Não é? É preciso a gente refletir. Para não estarmos na escória da sociedade. Não é? Principalmente estes dias em que vivemos muita coisa. Não é? Infelizmente, o evangelho ele tem sido muito alterado. Infelizmente, as pessoas têm, líderes religiosos têm trazido coisas que a gente não vê na Bíblia. Que nós não vimos Jesus fazer isso. Não é? Isso nos deixa alerta, nos deixa preocupados, mas nos deixa a cada vez mais convictos que a palavra de Deus está se cumprindo. Tintim por tintim. E que a volta de Jesus a cada dia mais se aproxima. O mundo pode negar esse fato. O mundo pode ele mesmo fechar os seus olhos espirituais. Mas não há como negar que a volta de Jesus se aproxima. Então, queridos, ele recebe ali a exortação e pede perdão, reconhece que pecou, que errou, não é? Que não sabia que o que ele estava fazendo, ele estava indo contra aquilo que Deus tinha estabelecido. Difícil
é a gente fazer o certo. Mas saber que estamos errados não é difícil. Obedecer a palavra de Deus é difícil. Desobedecer é fácil. Não é difícil identificar quando estamos em caminhos tortuosos. O difícil é ter coragem de largar aquele caminho, de mudar a rota, de alterar o destino, de proporcionar um outro sentido para a vida. Reforma sempre dá trabalho, mas reformas são necessárias. É preciso que a gente possa reparar os erros. Aquilo que tem nos prejudicado. Então, ele pede permissão para continuar a caminhada, mas recebe a orientação para falar somente aquilo que o Senhor está mandando. Escuta bem. A pessoa ter o privilégio de receber uma mensagem de Deus. A pessoa ter o privilégio de consultar a Deus e Deus responder. E ainda assim não consegue enxergar a grandiosidade disso. Por tudo que Deus vinha fazendo. Era para ele ter crido. Era para ele ter se prostrado não com os joelhos, mas com o coração. Porque se prostrar com os joelhos é fácil. Dizer que é cristão é fácil. Difícil é prostrar o coração. É prostrar os comportamentos, as atitudes, colocá-las diante de Deus. Aquele homem, ele reconhecia o seu erro, mas não tinha vontade, não tinha força de fazer o certo. Porque num momento como esse, não era para ele pedir permissão para ir com os homens do rei Balaque. Era para ele dizer: Senhor, não me mate. Permita que eu vá para casa, refletir mais. Que eu possa rever meus conceitos. Que eu possa analisar a minha vida. E me dar a oportunidade de eu poder decidir, escolher um outro modo de viver. Só que não. Ele escapa de uma situação e já quer se meter em outra. Ele acabou de ter um livramento de morte. E agora já se propõe a voltar para a situação que quase lhe levou à morte. É como diz os apóstolos. Pegaram a porca, deram um banho nela, perfumaram. Quando soltaram, ela correu e voltou para a lama. Então, queridos, Deus, Ele nos dá muitas oportunidades. E nós precisamos aproveitar. Nós não podemos nos dar o luxo de nós mesmos fecharmos, tamparmos, obstruirmos a visão espiritual, a nossa visão espiritual. A gente precisa tirar a trave que está diante de nós para podermos enxergar a grandiosidade que Deus quer operar nas nossas vidas. Então, que o Senhor abençoe a cada um de nós, a sua família, e possa proporcionar, nesses últimos dias do ano,
né? Muitas coisas boas, né? Hoje é 21, nós temos aí 10 dias. Mas desses 10 dias, Deus pode te surpreender. Deus pode fazer muitas coisas na sua vida e na sua família. Só depende de você, tá bom? Então, Deus abençoe em nome de Jesus.